Bom dia. Estamos na segunda lição sobre a deidade de Cristo. A pergunta é, ele é divino ou não? Cristo é Deus ou não? E nós já descobrimos que é uma pergunta que a maioria do povo ia dizer sim, ele é Deus. Mas como é que vocês sabem? Tem muitos do mundo que dizem que Jesus era uma grande pessoa, um mestre, um profeta, um bom homem. Mas até o Filho de Deus? Talvez não. Mas a pergunta é uma pergunta mais importante que você pode encontrar, pois a sua salvação, a esperança da vida eterna, depende da resposta verdadeira. Se Cristo não for Deus, não é Deus, o que a Bíblia ensina é um mero mito. Ele realmente não existia. Ou ele era uma mentira. A sua declaração a ser Deus é falso. Ou ele é maluco. Ele somente pensou que é Deus, mas não era. Ou que é de verdade. Ele é o Mestre Divino. Ele é o Senhor Deus, que chegou no mundo, viveu uma vida perfeita, porque ele é perfeito, morreu na cruz e ressuscitou-se dentre os mortos. No outro estudo, já vimos que a Bíblia tem mais de 300 profecias que Cristo literalmente cumpriu, mesmo no poder de Deus e fora do poder, do seu próprio poder. Ele mostrou, através da palavra de Deus, que ele é Deus. É Cristo um mito, mentira, maluco ou verdadeiro Deus? É a pergunta que nós estamos mostrando as respostas nessas 4 mensagens que faremos. Já fizemos uma, essa segunda. Através da Bíblia, o cumprimento das profecias e a história, sabemos que mito não é. Cristo realmente existia e as profecias mostram claramente que ele é Deus. Mas agora, vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo disse a respeito da sua divindade. Mas antes, temos de considerar algumas perguntas importantes. Se o Senhor Jesus somente pensou que era Deus, mas na realidade não fosse, o que você ia concluir sobre ele? Ele é maluco. Segunda pergunta. Se o Senhor Jesus soubesse que não era Deus, mas mesmo assim proclamasse que era, o que seria a sua conclusão sobre ele? Ele é mentiroso, mas não é. Se vocês soubessem que essas 2 perguntas eram falsas, então o que seria a única resposta possível? Ele é Deus. Como já falamos, essa questão é o mais importante que você encontrará, pois a sua salvação, a sua esperança de vida eterna depende da sua resposta. Jesus Cristo proclamou claramente que ele era Deus, que ele é Deus. Quando ele falou da sua divindade, seus ouvintes entenderam exatamente o que ele queria dizer. Até eles queriam apedrejá-lo, em João capítulo 8. Você deve conhecer o Cristo da Bíblia. Mas o que a Bíblia ensina sobre o Senhor Jesus Cristo? Hoje vamos considerar 4 trechos do livro de João que mostram claramente o que o Senhor Jesus é Deus, conforme as suas próprias palavras. Mas vamos orar primeiro. Precioso Pai, como sempre, queremos que o Senhor nos ensina. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos corações, ajudando a gente a entender bem a Tua palavra e aceitá-la
como a palavra de Deus, e confiar nela e obedecer os seus mandamentos. Abençoe, ó Pai, nosso estudo de hoje. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Então, vamos ver esses 4 trechos para ver que o Senhor Jesus Cristo é realmente Deus. Como nos outros estudos, nós vimos as profecias nos outros estudos, vamos ver o que os outros disseram sobre o Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ver o que ele fala. Então, o Senhor Jesus Cristo falou de si mesmo em João capítulo 8. Então, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 8, versos 56 a 58. João 8, 56 a 58. Ele diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e visse Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. O Senhor Jesus Cristo ensinou que ele é Deus. As pessoas que escutaram os judeus, que escutaram as suas palavras, entenderam exatamente o que ele ensinava. Veja bem a conversa entre o Senhor e os judeus. Falou que Abraão, o pai dele, ficou alegre em ver o seu dia, ou seja, o dia do Senhor Jesus Cristo, no verso 56. Os judeus notaram que era impossível fisicamente estar com a mesma idade de Abraão. Abraão vivia centenas de anos antes. Então, a resposta do Senhor é que ele existia antes de Abraão, pois o Senhor Jesus Cristo é Deus. E a reação dos judeus? No verso 58, os judeus pegaram em pedras para o atiraram, queriam matá-lo. Os judeus foram eruditos do Velho Testamento e sabiam claramente que quando o Senhor Jesus Cristo usou o termo eu sou, na realidade foi uma declaração da sua divindade. Lembrando, eles lembraram bem na declaração de Deus a Moisés, em Êxodo 3, verso 14, que o Senhor falou assim: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: ainda dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, os judeus lembraram quando o Senhor falou, antes de Abraão, eu sou, ele declarou a sua divindade, que ele é Deus. O segundo trecho que queremos considerar hoje está no capítulo de João, capítulo 10, João 10, onde os judeus mandaram o Senhor Jesus Cristo proclamar claramente se realmente fosse o Messias. Então, nossa leitura nos leva a João capítulo 10, realmente é de 14 a 33, mas o trecho é muito grande, vocês podem ler os outros versículos, mas vamos começar a nossa leitura no verso 30. O Senhor fala claramente no verso 30, eu e o Pai somos um. Os judeus perguntaram então, outra vez, os judeus pegaram, então, outra vez, em pedras, para o apedrejar. Respondeu-lhes o Senhor, Jesus, tendo-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe, agora escuta bem, a Bíblia diz, os judeus responderam, dizendo-lhes,
não te apedrejamos por alguma boa obra. Nota bem, apedrejar, eles entenderam, que tentaram de fazer o Senhor morrer pelo apedrejamento. Mas essa escritura diz, não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia. Porque, escuta bem, sendo tu homens, te fazes Deus a ti mesmo. Então a pergunta é, a declaração do Senhor Jesus Cristo foi que ele é Deus ou não? A resposta é, claramente os judeus entenderam bem que ele estava se declarando ser Deus. A reação dos judeus confirmaram a sua declaração nos versos 31 a 33. Eles tinham dificuldade de entender a declaração do Senhor Jesus Cristo? Não, muito pelo contrário. Entenderam bem. A declaração deles é bem clara. No versículo 33, os judeus responderam, dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. O Senhor Jesus continuou a sua declaração mais uma vez, que ele é Deus. Versos 36 a 39. Fala o seguinte, aquele a quem, pois, o Pai santificou e enviou ao mundo, vos dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se eu as faço, e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Veja só, verso 39. Procuraram, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. De novo, o Senhor declarou-se ser Deus. E os judeus entenderam bem que ele estava declarando que ele é Deus. Terceiro trecho, ainda no livro de João, capítulo 14. E vamos ler versos 9 a 11. João 14, 9 a 11. O Senhor Jesus declarou a sua divindade com seus próprios discípulos. Nesse capítulo 14 de João, versos 9 a 11. Vamos ler. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Credes-me, ao menos por causa das mesmas obras. Filipe pediu que o Senhor mostrasse o Pai. Verso 8. Ele que viu o Senhor Jesus Cristo já viu o Pai. Verso 9. E último trecho hoje. Uma semana depois de tudo isso, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, todos os discípulos, menos Tomé, já ouviram. Então, todo mundo já viu o Senhor Jesus Cristo, mas Tomé não. Então, Tomé recusou acreditar na ressurreição do Senhor Jesus Cristo se não vê ele pessoalmente. Os discípulos falaram com Tomé, oi, já vimos o Senhor. Mas o Tomé fala, eu não vou ver se eu não posso ver pessoalmente. Escuta o que a palavra de Deus fala, começando em João capítulo 20, versos 24 a 28. Ora, Tomé, um dos 12,
chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puder o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Cresces? Bem-aventurados os que não viram e creram. O Senhor deu a Tomé o seu pedido. Tomé que fez a declaração, mostrando quem é o Senhor Jesus Cristo. Ele falou: Senhor meu e Deus meu. Mas o Senhor declara que são abençoados, felizes, os que creram sem ver. Tem muitas pessoas hoje em dia dizendo que viu uma imagem do Senhor Jesus Cristo. Tem outros vendo que viu o Senhor num sonho, numa visão em alguma coisa. Mas o Senhor Jesus Cristo falou: abençoados são os que não viram, não chegaram a ver o Senhor e colocaram a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você é um deles? Você tem a bênção do Senhor Jesus Cristo na sua vida porque creu, porque confiou no verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Conforme as palavras dos profetas, o Senhor Jesus Cristo é Deus. Segundo as palavras do Senhor também, Ele é Deus. Até vimos que até os próprios judeus entenderam que Ele se declarou ser Deus. E conforme a reação de Tomé, podemos bem saber que Ele é Deus. A situação não mudou depois de 2000 anos. Os que recusam arrepender-se dos seus pecados e colocar a sua fé na sua divinidade ainda ficam ofendidos em pensar que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Tem só 2 formas de crer: ou não crer que Ele é Deus, ou crer que Ele é Deus. Ou não crer que Ele é Deus e sofrer o eterno castigo de Deus, ou crer que Ele é Deus, aceitando a salvação que foi pago por seu próprio sacrifício da ressurreição dentre os mortos, e ser salvo ou não? Qual é a sua escolha? Vamos orar. Precioso Pai, mais uma vez nós acreditamos que Cristo é Deus. E mais uma vez chegamos diante do Teu trono, pedindo que os que não creram, que os que estão confiando ainda nas suas religiões, vão colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, que Ele é Deus, que Ele morreu por nossos pecados, ressuscitou-se dentre os mortos, está na destra do Senhor, fazendo intercessão pelos que já colocaram a sua fé nele. Abençoe hoje, em nome de Jesus eu oro. Amém? Então, essa é a segunda mensagem. Próxima, vamos ter a terceira mensagem sobre Cristo é Deus. Então, até a próxima.